Agora o Lula cresce em descrédito com a população brasileira. A sua impopularidade cresce. Isso é um sinal positivo, viu, Vanessa? De algum outro candidato que, se a economia piorar, continuar do jeito que está e piorar, tudo indica que o Lula, sim, pode perder a eleição, viu? Nós temos recordes, nós estamos acompanhando uma economia em frangalhos, completamente quebrada, destruída. Os analistas dizem que o Brasil virará Venezuela em breve, se continuar desse jeito. E isso, por um lado, eu estava vendo alguns deputados torcendo até para que piore a situação, para que politicamente o Lula seja derrotado em 2026. Eu acho que isso, se continuar desse jeito, porque o brasileiro ele se movimenta quando dói o bolso. E ainda não chegou em todos os setores da sociedade essa grande crise. Ainda não chegou. Quando chegar, será difícil. Quando a inflação escalonar de verdade, quando o desemprego crescer, a mesma crise que nós acompanhamos aqui no Brasil em 2013, 14, 15, que deu origem àquelas manifestações famosíssimas do Gigante Acordou. Você foi para as manifestações na rua, Vanessa? Do Gigante Acordou? O Gigante Acordou foi a... 2013. Fui para uma ou duas, não sei. Foram duas manifestações gigantescas em território nacional, em todas as capitais. Fui para uma aqui, em Salvador. Então, teve em Salvador, teve na fui. Barra, mas em todo o Brasil. O que deu origem à crise econômica, o rombo provocado já no governo Lula. A Dilma pagou a conta, obviamente também não contribuiu para a melhora, e os brasileiros ficaram revoltados. O que mexe, o professor Olavo de Carvalho já falava sobre isso há muito tempo, o que mexe exatamente com a cabeça do brasileiro é o dinheiro. Sim. São dinheiristas, então não são os problemas de ordem social, filosófica, moral, são os problemas financeiros. O brasileiro, infelizmente, é dinheirista. Ele deveria se movimentar por outras razões, muito mais graves, inclusive, que a economia brasileira, mas economia é reflexo do governo do petista Lula. Vanessa Moreira. Pois é, Timóteo, realmente você tocou num ponto aí importante. A questão toda é o governo do Lula e o PT sabem disso. Eles sabem que a economia gera esse desconforto na população e eles tentam, a todo custo, alavancar uma narrativa de que está tudo bem e neutralizar a população até perto do fim. É o que eles vão tentar fazer. Neutralizar. Só que a verdade, ela sempre bate a porta. A gente precisa entender, e isso daí nem eu sou capaz de falar, e nem você também, até quando está firmada essa aliança, ou não, do governo Lula com o judiciário. Porque o que vai sustentar o governo Lula é o judiciário. E até que ponto é interessante para eles também, que em sua maioria representam um outro bloco de poder, porém tem pessoas de peso hoje dentro do judiciário que servem ao Lula, como, por exemplo, o Flávio Dino e o Zanin, foram duas escolhas com maestria que o presidente Lula fez, que coadunam com o projeto de poder dele e estarão lá para defendê-lo na hora que necessário for. Essa é a questão que a gente precisa estar muito atento. E fora que ainda tem alguns ali que com certeza servem ao governo Lula. Então, o Lula, ele buscou, dentro do alicerce atual de poder que foi pavimentado pelo governo Bolsonaro, quem deu poder ao judiciário de governar foi o governo Bolsonaro. Quem permitiu esse avanço completo do judiciário sobre a população brasileira foi o governo Bolsonaro. E a partir dessa pavimentação do judiciário sendo legitimado como legislador, como executivo até mesmo em algumas funções e deliberações, o governo Lula, a gente vai precisar entender até que ponto existirá um racha ou um apoio. Porque a população vai gritar, vai agonizar, vai pedir fora Lula, vai para a rua, vai ter gigante, anão, todo mundo acordando e não vai adiantar nada, Timóteo. Eu também concordo contigo, não vai adiantar nada. É isso que eu estou dizendo. Só adiantará dependendo do projeto de união ou ruptura que o judiciário pretenda com o atual governo. E a gente não sabe. Até quem tem mais força lá dentro.
Esse é o grande ponto de questão para 2025. Porque que a economia está em derrocada e até que ponto o governo vai manter isso com apoio do judiciário? Eu falo do judiciário porque o nosso legislativo virou uma grande palhaçada, né? Palhaçada, Vanessa, tem toda a razão. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.